Gente boa do canal, estamos aqui em mais um episódio do Resenha com Cabral. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com um grande amigo. Hoje eu estou aqui, eu tenho a alegria de receber aqui no nosso espaço o William Salgado, que é casado com a Tânia, pai do Lucas e da Tayane. Ele foi pastor por 14 anos na PIB de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma igreja que abençoou o Brasil, uma igreja extraordinária. Também, atualmente, ele é missionário da Junta de Missões Nacionais e ele é responsável por atender uma rede de quase 600 pastores em grupos de mentoria. Ele é um palestrante, um escritor, escreveu o livro Supervisão, a Arte de Aliviar a Mochila do Líder e, acima de tudo, é um homem de Deus, um amigo, um mentor, alguém que tem um espaço no meu coração. William Salgado, bem-vindo ao Resenha. Meu sonho é fazer parte dessa resenha aqui com meu amigo Cabral, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. A gente brinca que tudo é culpa do Cabral, mas esse Cabral aqui não é culpado de nada, pelo contrário, ele é um homem cheio do Espírito Santo e é uma alegria. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui conversando, falando das coisas de Deus, e que o meu sonho era fazer parte desse movimento aqui, e que cada vez mais possamos cumprir a grande comissão e glorificar exclusivamente o nome do nosso Deus, meu pastorzão. Que bom. William, muito obrigado por estar com a gente, obrigado pela tua amizade. Você é alguém que muitas vezes me ajudou, me encorajou, me inspirou, me ouviu, orou comigo. Inclusive nesse processo de transição, né, que nós vivemos meio que simultaneamente, você saindo de Campo Grande e indo para a Junta, eu saindo de Porto Alegre e vindo para Brasília. Muitas conversas, muitas orações. Eu quero aqui registrar como eu fui abençoado pela tua vida, com teus conselhos, com a tua escuta, com o teu encorajamento. Muito obrigado, você é um amigo para a vida. Eu que agradeço, você é um amigo muito especial. Eu quero sempre tê-lo como um amigo do peito, nos momentos bons, momentos difíceis. E nós já choramos juntos, já rimos juntos, rimos mais do que choramos. É verdade, é verdade. E é uma alegria tê-lo como amigo, você, a Ana. É um privilégio vê-lo agora aqui em Brasília, você em Brasília, eu em Campinas. Praticamente mudamos na mesma semana, na mesma época, para viver aquilo que Deus... Os novos ciclos de Deus, né? Então, Deus tem sempre falado muito nesses últimos tempos comigo sobre ciclos. Então, nós precisamos saber interpretar os ciclos da nossa vida. Então, nós estamos vivendo um novo ciclo, um novo momento. Então, que o Senhor nos dê graça para viver aquilo que Ele tem preparado. William, por falar em ciclos, eu queria que tu compartilhasse com a gente, explicasse qual é a sua função hoje dentro da Junta de Missões Nacionais. Ok. Na verdade, eu já fazia essa função antes de estar na Junta como um voluntário. E aí, a partir de setembro do ano passado, eu acabei assumindo isso agora como algo integral. Então, eu e a Tânia, nós fomos contratados pela Junta para sermos os coordenadores nacional da rede de mentoria na visão de igreja multiplicadora. Então, nosso propósito na mentoria é a capacitação de pastores, porque nós sabemos que pastores bem capacitados, encorajados, e eles vão se derramar isso na igreja, e igrejas com pastores capacitados, ela começa a viver um novo tempo. Então, nós temos vivido experiências tremendas. Então, basicamente, o nosso papel é essa coordenação da Rede Multiplique, a rede de mentoria. Entretanto, nós trabalhamos com os eventos Multiplique, né? São eventos intencionais, focados, né? Que são os cafés Multiplique, os encontros, congressos regionais. Então, eu tenho o privilégio de conhecer, tenho viajado por muitos lugares, conhecido pessoas incríveis, igrejas incríveis que têm vivido, assim, despertamentos espirituais. Então, para mim, tem sido um tempo, assim, muito rico de conhecer novas realidades, conhecer coisas novas, e oportunidade também de servir a denominação. Estamos aqui para servir a denominação. E também há igrejas que não são da denominação batista, que fazem parte também da rede Multiplique e fazem parte de outros grupos, né, da igreja multiplicadora. Então é um tempo muito especial na minha vida. Eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar vivendo essa grande oportunidade. E esses grupos de mentoria, eles funcionam de forma online? A maioria. Alguns são presenciais, né? Mas são poucos. A pandemia, ela trouxe, assim, ela adiantou um processo que talvez nós viveríamos isso nos anos posteriores, e a pandemia abreviou,
e na época da pandemia, aqueles pastores dentro de casa sem saber o que fazer. Então a mentoria ela veio nesse ambiente online, veio para ficar, veio para capacitar, instrumentalizar, despertar pastores. Então, basicamente, são reuniões online semanais, boa parte desses grupos, onde nós vamos conversar, trabalhar alguns valores e princípios da visão da igreja multiplicadora, estratégias. Então, é um movimento dinâmico, né, de multiplicação também de grupos de mentoria, e algo muito, muito especial. E você tem viajado, né, e coordenado também os multipliques regionais. Esse ano aconteceram quantos multipliques regionais dentro do Brasil? Quantas pessoas mais ou menos participaram? Tem essas informações? Perdão, porque eu perdi a conta, essa é a verdade. Mas nós estamos planejando só de congressos regionais próximos de 40. Uau! 40 regionais. Aí nós temos cafés multipliques, por exemplo, hoje em Brasília aconteceram 4 cafés multipliques simultaneamente. Até um deles, você foi preletor, eu também fui, o pastor Mateus e outros preletores. Então, esse movimento de 40 regionais, aí quando ele sai para cafés multipliques, encontros, seminários, eu não tenho uma conta aqui aproximada, mas eu acredito que vai chegar em torno de 100 eventos multipliques, porque todo final de semana nós temos um no Brasil. Por exemplo, nesse final de semana nós temos 7, 4 aqui em Brasília e 3, um em Minas Gerais, um no Maranhão, outro no Ceará. Semana que vem nós temos no estado nós temos Multiplique em Teresina. Então são assim vários Multipliques acontecendo simultaneamente. Até o mês passado, mês de setembro, nós já tivemos aproximadamente 10 mil pessoas participando dos eventos Multipliques nesse ano 2023. O nosso objetivo era chegar no final do ano com 10 mil pessoas. Nós já alcançamos isso em setembro. Então, acredito que até dezembro nós vamos chegar em torno de 14, talvez até 15 mil pessoas participando dos congressos. William, a gente sabe que quando um pastor é envisionado, instrumentalizado, isso repercute na igreja, na cidade, né? Isso tem um efeito multiplicador enorme, né? Então, eu queria que tu falasse qual é a importância de um pastor participar de um grupo de mentoria. Como que ele vai ser capacitado ali naquele espaço? Quando nós falamos de mentoria, algo sim tem que ficar muito bem claro, que a nossa mentoria ela é uma mentoria específica na visão da igreja multiplicadora. Nós queremos instrumentalizar pastores na visão da igreja multiplicadora. E a nossa mentoria ela tem 3 valores que são inegociáveis. Primeiro, ela é relacional. Nós somos um grupo de amigos que se reúnem toda semana para abrir o coração, para compartilhar. Então ela precisa ser relacional. Eu sinto falta dos meninos quando nós não nos reunimos, quando a oportunidade não participo. Então ela é relacional. E pastor não pode andar sozinho. Nós temos um princípio que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E pastor, ele é uma ovelha muito especial, que ele não pode andar sozinho. Pastor, ele precisa andar com pastores. Então, do ponto de vista relacional, ela já cumpre isso de maneira tremenda. A questão do relacional. Ele é inspirativo também, porque você só caminha com quem te inspira. E você começa a ver a realidade de outras igrejas, outros pastores, e o teu facilitador, o teu mentor, ele te inspira. Então, o pastor ele é inspirado, ele toda semana ali, ele é encorajado. E também ele é integral, porque nós precisamos ser relacionais, inspirativos e integrais. Porque nós já fomos para a reunião, você já participou de mentoria comigo assim, que nós recebemos um pastor que o cunhado dele tinha falecido. E aquele dia não teve reunião, não teve um encontro de mentoria, nós fomos cuidar do coração daquele pastor, que ele estava vivendo um luto. Então nós investimos boa parte do tempo orando, caminhando com aquele pastor, conversando com ele, né? Porque nós somos uma família. Então, eu vejo assim, um ambiente muito rico de compartilhar, de carregar as cargas uns dos outros. É um momento assim, muito especial para que porque um pastor, ele abastecido, ele fortalecido, a igreja dele vai ser a maior beneficiada, a cidade dele vai ser impactada com aquilo que ele tem vivido. Então, aquilo que nasce no tempo secreto dele de oração, de leitura da palavra, e isso é exponenciado, assim, e isso é fortalecido com um grupo de mentoria. Esse pastor vai ser um pastor saudável
nas mãos do Senhor, coisas incríveis começam a acontecer. O grupo de mentoria, então, ele ajuda o pastor a se desenvolver. Ajuda. É um processo. É um processo. De médio, longo prazo, mas é impossível. Assim, a prática demonstra... Eu vi meninos assim que entraram no grupo de mentoria e hoje vivem outra realidade ministerial, pessoal, né? Algo assim incrível que tem acontecido na vida dos pastores. Sim. E aqui nós estamos falando aqui para muitas pessoas aqui nesse canal, né? E talvez tenha algumas pessoas que não sabem muito bem o que é esse movimento Igreja Multiplicadora. Explica aqui para nossos amigos aqui do canal o que é esse movimento Igreja Multiplicadora, qual é o conceito que está por trás, enfim. Eu sou suspeito de falar sobre o movimento de Igreja Multiplicadora, porque eu conheci o movimento lá em 2015 para 2016, onde eu tive o privilégio de conhecer o pastor Fabrício Freitas e o pastor Samuel Mouta. Eu era presidente da convenção sul-mato-grossense, e aí aquela semana foi uma semana assim de implementação de visão, um seminário de igreja multiplicadora. Nós já vivíamos lá na nossa igreja uma realidade de pequenos grupos, mas quando eu conheci a visão da igreja multiplicadora, eu falei, é isso que a denominação precisava. Porque o que é a visão da igreja multiplicadora? A visão da igreja multiplicadora nada mais é de uma busca, de um resgate, de um retorno a viver os princípios do Novo Testamento. Então, muitas vezes as igrejas, a igreja hoje na pós-modernidade, boa parte delas, o que se resume que é a história da igreja? Eu vou num culto, eu vou na escola bíblica, na programação, dou meu dízimo, dou uma oferta, e meu estilo de vida, ele é centrado no templo, na programação. Nós somos contra templo, programação, em hipótese alguma, não me entenda mal. Mas a vida cristã não se limita a apenas eu participar. Eu preciso continuar vivendo essas realidades da igreja, do culto, da celebração, que são fantásticas. Eu amo estar na celebração. Mas quando termino o culto, eu saio pela porta da igreja, ali, o meu estilo de vida, ele precisa continuar. Eu preciso ser discípulo de Jesus no templo e fora de casa, aonde eu estiver, na casa, no trabalho, no trânsito. Então, a visão da Igreja Multiplicadora é baseada em 5 princípios. E nós trabalhamos os congressos, a mentoria, para que pastores, líderes e igreja vivam os princípios de forma intencional, como um estilo de vida. Oração. A igreja precisa orar. O povo de Deus precisa ter fome e sede de oração, de vida, de uma intencionalidade de busca de Deus, de busca de avivamento, busca de santificação, leitura da palavra. Então, a busca, a volta ao valor da oração, a intencionalidade da oração, orar por não crentes, orar por afastados, orar, interceder, é a marca, foram uma das marcas da igreja primitiva e precisa ser uma marca do nosso povo, esse retorno à oração. A questão da evangelização discipuladora, de você viver evangelismo de forma intencional, onde você não vai para um mercado simplesmente para fazer uma compra, mas você vai para fazer discípulos. E nós entendemos que fazemos discípulos do outro lado da mesa, até do outro lado das nações. Começa dentro de casa, os meus filhos, minha esposa, os meus amigos, num evangelismo relacional. Então a evangelização discipuladora, nunca houve uma linha de corte entre evangelismo e discipulado quando você olha para as estratégias que Jesus usava para alcançar as pessoas. Ele evangelizava e discipulava simultaneamente. Nós, igrejas históricas, que dividimos discipulado e evangelismo em 2 facetas, mas na verdade é um processo único. Eu preciso evangelizar, eu preciso cuidar dessa vida até levar ele a ter uma experiência com Jesus e depois uma caminhada, uma jornada de maturidade, formação de líderes, compaixão e graça, plantação de igreja, viver esses princípios como estilo de vida, de forma intencional. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Os 2 objetivos principais da visão da igreja multiplicadora são 2 princípios inegociáveis. Primeiro princípio, a glória de Deus. Igreja multiplicadora, ela não está aqui para criar um reino paralelo, não está aqui simplesmente para fazer as nossas igrejas crescerem. Crescimento de igreja, eu acredito que é consequência de igreja saudável, igreja que vive
princípios, ela naturalmente ela vai experimentar um crescimento. O crescimento é consequência, mas o foco principal é a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Se eu lidero, se eu prego, se eu faço discípulos, se eu evangelizo, se eu treino líderes, a glória do Senhor, tudo focado na glória do Senhor. Eu tenho um amigo muito especial que escreveu um livro chamado Ajustando o Foco, que ele diz o seguinte, que eu preciso começar pelo final. E qual é o final? É a glória do Senhor. Então, se você não leu ainda o livro Ajustando o Foco, do meu amigo Paulo Cabral, você está perdendo tempo. Então, o foco da visão da igreja multiplicadora é a glória do Senhor e o cumprimento da grande comissão, a multiplicação de discípulos. Então, essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja, essa é a missão do discípulo do Senhor Jesus. A glória do Senhor, que sejamos perseguidores da glória do Senhor e possamos colocar a nossa vida à disposição, a nossa casa, nossos bens, tudo que nós temos, para que a gente possa glorificar o Senhor e multiplicar discípulos. É isso aí, William. Poxa, como é bom ouvir, né? Ouvir sobre isso. Como isso nos inspira. Eu fico pensando que quando a gente entender, né? Aliás, o nosso problema não é entender, é colocar em prática, né? É estilo de vida. Quando a gente entender e praticar essas coisas, nossa vida, nós vamos impactar muita gente. Nós vamos influenciar comunidades, cidades, né? Então, por isso que a gente precisa envisionar os pastores disso, instrumentalizar os líderes disso, para que a gente possa realmente compartilhar esse movimento e acender faíscas em muitos lugares. Né? Amém. Em nome de Jesus. Pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba, logo no início do movimento, ele lançou uma frase que me impactou e continua me impactando. O pastor Silvado disse o seguinte: a visão da igreja multiplicadora é um sopro do Espírito Santo da nossa denominação. E que esse sopro continue inflamando, queimando os nossos corações, para que a gente busque a glória do Senhor e o cumprimento da grande comissão. E eu vejo que esse é o nosso foco. É isso que nós precisamos envisionar os pastores e as lideranças para que possamos, como denominação, como movimento de igreja multiplicadora, cumprir o propósito que Deus tem preparado. E é interessante que muitas pessoas fazem uma pergunta, já me fizeram essa pergunta em vários congressos regionais, né? Qual é a diferença entre igreja multiplicadora e MDA, igreja em célula, né? Certo. Acho que isso sempre é importante a gente lembrar. Então eu queria te ouvir sobre isso. Qual é a diferença? Eu posso falar disso sim, porque eu fui igreja em células, né? Nossa igreja foi igreja em células. Nossa igreja fez uma tentativa de ser uma igreja MDA, então conheço muito bem conteúdo, material. E assim, eu não sou aquela pessoa que o primeiro, cuspo num prato que eu já comi no passado. O Brasil evangélico, ele tem uma dívida de gratidão com algumas pessoas, como o pastor Roberto Lai, não é batista, é um menonita, homem de Deus, homem que eu sou resultado, talvez, do trabalho dele, de estar envisionando pastores, a levar a visão da igreja Nascar, a igreja das duas asas, né? A igreja corporativa e a igreja comunitária. Então, eu tenho uma gratidão muito, muito grande, pastor Roberto Lai, e tantos outros nomes que eu vou falar aqui, vou acabar esquecendo e vou trazer um problema. Mas, basicamente, quais são as grandes diferenças? Do ponto de vista da teologia, o movimento de igreja multiplicadora é um movimento que tem a teologia nossa, batista. Então, o que acontecia nos anos anteriores, quando nós não conhecíamos a visão da igreja multiplicadora? Eu ia com um grupo de líderes, gente séria, gente comprometida, em algum congresso que não era a visão da igreja multiplicadora, dos modelos que a gente tentava. MDA, célula. Aí chegava lá, a primeira semana pós-congresso era só para tentar, num primeiro momento, assim, explicar as diferenças teológicas. E algumas coisas, os caras falaram, mas como é que... Então, era assim, a gente pagava um preço muito alto de tentar conciliar prática com teologia. Prática com teologia. Então, a teologia nossa, isso é muito fácil. Entendeu? Do ponto de vista da igreja em células, há semelhanças e diferenças. A semelhança é do ponto de vista da estratégia, porque a estratégia da igreja em células é você fazer um movimento baseado em grupos pequenos espalhados pelas casas, que são as células, certo?
Aí, do ponto de vista da igreja multiplicadora, tem semelhança. O que difere é a intencionalidade, o que difere é o propósito. Então, você pode colocar qualquer nome. Você pode colocar PGM, célula, grupo familiar, NEBs. O nome, ele não representa, o nome não te dá identidade. Diferencia um do outro é o propósito. E o que aconteceu muito tempo depois que nós vivemos a igreja em células, como nós não trabalhávamos os princípios e a questão da evangelização discipuladora, relacionamento discipulador, que é muito forte na visão da igreja multiplicadora, as nossas células ali, elas caminharam para serem grupos de amigos. Então, boa parte das igrejas que eu conheço lá do final dos anos 90 para os anos 2000 que entraram em células, e eles enfrentam essa dificuldade muito grande, como a igreja multiplicadora pode enfrentar. Claro. Se nós não trabalharmos a intencionalidade de viver os princípios como estilo de vida, principalmente a oração, a evangelização discipuladora, a formação de líderes, eu vou correr o risco de ter o meu PGM também perdendo a intencionalidade e virando um grupo de amigos. Então, basicamente, as grandes diferenças, elas são teológicas e do ponto de vista de experimentar os princípios no pequeno grupo. Viver o estilo de vida no pequeno ambiente do pequeno grupo, né? E na igreja de células, tudo culmina para a célula. A célula é um movimento catalisador de toda a igreja. Quando nós vamos para a igreja multiplicadora, o pequeno grupo multiplicador não exerce isso. O pequeno grupo multiplicador, ele é uma ferramenta, ele é uma estratégia, porque o foco é a glória do Senhor e a multiplicação de discípulos. Aí eu ia falar assim, mas a célula não atinge isso aí? Sim, se ela tivesse a intencionalidade. Então tem semelhanças e diferenças, né? Mas assim, eu glorifico a Deus por esses movimentos que têm buscado alcançar pessoas, fazer discípulos do jeitão dele, né? Então esse é um processo que a gente tem que ter maturidade para não falar que o nosso é melhor assim, e denegrindo aqueles que outros irmãos têm feito. Sempre falar mal dos outros, né? Para promover aquilo que a gente quer, né? Não é necessário. Que Deus ação para que a gente possa ganhar o Brasil para Jesus. Cada um com seu jeitão. Nós entendemos que esse é o nosso jeito bíblico, batista, intencional, do nosso jeitão de alcançarmos pessoas. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém. Nós queremos acertar. Nós queremos acertar o alvo. Nós queremos ganhar o Brasil para Jesus. Através de viver os princípios, através de relacionamentos discipuladores e os pequenos grupos multiplicadores. Roberto, vou fazer aqui um break. Essa chuva pega aqui. Não. Podemos seguir para sem problema. Então vamos continuar então aqui. Tá legal aí? Tá confortável? Melhor que aqui só no céu. Alberto? Então tá, então vamos continuar então. Posso seguir então? Passo. Então tá. William, eu queria te fazer uma pergunta importante. Qual é o papel do pastor titular, né, dentro de uma igreja multiplicadora? Tem muitos pastores que costumam terceirizar, né, passar a tarefa para um pastor auxiliar, para um líder. Mas qual é o papel do pastor titular nesse movimento chamado igreja multiplicadora? Excelente pergunta. Quando nós olhamos para a implementação da visão da igreja multiplicadora no igreja local, nós trabalhamos em 3 níveis. Pastor multiplicador, uma liderança multiplicadora e uma igreja multiplicadora. Então, o pastor, ele precisa entender que ele é o capitão da visão. Ele é o referencial da visão. Ele é aquele que vive os princípios como estilo de vida, ele é o exemplo para a liderança e para a igreja. Então, nós acreditamos que o pastor, ele é o elemento, assim, a pessoa estratégica para que o processo venha a criar corpo, que o processo venha atingir toda a igreja. Tem que começar com o pastor. O pastor Gilson Breder, no Congresso de Igreja Multiplicadora em Guarapari, quando ele foi um dos preletores, ele compartilhou que foi um dos maiores erros estratégicos que ele teve no ministério dele, foi quando ele terceirizou a visão. Por mais que o pastor está altamente capacitado, por mais que as pessoas compreendiam a agenda dele, mas a médio e longo prazo houve um prejuízo muito grande para o crescimento e o avanço da igreja. E ele fez essa retomada. E lá em Guarapari ele fez um apelo aos pastores: não terceirize a visão. Por mais que você delegue funções, delegue tarefas, você não vai fazer esse trabalho sozinho, mas você precisa ser o exemplo, o referencial de igreja multiplicadora na igreja. Por isso que o pastor multiplicador,
ele é um ponto de partida para que a gente possa alcançar a liderança depois. William, você também é autor de um livro que eu li e fui muito inspirado com ele, que é A Supervisão, a Arte de Aliviar a Mochila do Líder. É um livro voltado para pastores, para igrejas que trabalham com a visão de igreja multiplicadora. Eu queria que você desse aqui um resumo do livro, qual é a proposta do livro, né? Qual o conteúdo central do livro, enfim, qual a importância da supervisão nesse processo de liderança de pequenos grupos. Legal. Eu fui supervisor por muitos anos e eu errei muito com o supervisor. Eu imaginava que o supervisor era um fiscal quando eu comecei. E eu, assim, fiz coisas assim que eu não deveria ter feito porque eu não sabia. Dá um exemplo aí. Por exemplo, eu chegava num encontro de pequeno grupo quase como uma prancheta de checklist para avaliar dezenas de pontos e dar um feedback, né? Então, cara, isso não é supervisão. Eu acho que você precisa avaliar, mas ele é um processo mais relacional. Então, eu fui supervisor por um tempo, e aí eu vi que estava tudo errado, não estava funcionando aquela supervisão. Eu parei tudo, larguei mão e fui estudar o que é supervisão. Fui em congressos, li literaturas, percebi quem estava fazendo as melhores supervisões, melhores práticas de supervisões, e aí eu fui adaptando isso aí à minha realidade. E aí quando eu voltei a viver esse processo de supervisão, eu descobri assim que a supervisão, ela primeiro, é algo assim muito forte para mim, que antes de da igreja, do pastor, querer as mãos e os pés, ou seja, o trabalho do líder, nós precisamos conquistar o coração. Então, supervisão é uma conquista relacional, de coração para coração, de um supervisor que já foi um líder no passado, multiplicou seu PGM, e agora ele entende que ele está naquele papel para cuidar do líder. Por isso que o título do livro é Supervisão é uma arte de aliviar a mochila do líder, porque um líder com a mochila leve, encorajado, motivado, envisionado, ele vai fazer coisas tremendas nas mãos do Senhor. E no livro também nós trabalhamos questões estratégicas, mas o foco principal, antes de eu chegar na área estratégica, eu preciso trabalhar na área relacional. Porque eu percebo que muitos supervisores, eles não desenvolvem esse lado relacional e quando entra para a área estratégica, a área de capacitação, a área de feedback, o negócio não flui e fica um negócio travado. Então eu vejo assim que o primeiro passo é conquista o coração, para depois conquistar mãos e pés. Uma crítica, né, que se faz aos modelos de pequenos grupos, multiplicadores, células, enfim, é que os líderes são sobrecarregados, né? Colocam muita pressão, cobrança. Alguns dizem que vira até, né, uma espécie ali de uma visão quase que corporativa de cobrança, resultados, né? Mas não é isso que nós queremos fazer, né? Então, como evitar que isso aconteça, porque nós não queremos realmente adoecer os líderes de PGMs, né? Eu acho que o antídoto para que isso não aconteça, primeiro, está num acompanhamento relacional. Então, o pastor Joel Kominski, no seu livro Supervisor Eficaz, ele cita uma frase que no português fica meio estranho assim, mas ele comenta o seguinte, que ele fala que nós não podemos olhar para os líderes como fazeres humanos, mas como seres humanos, como pessoas. E o supervisor, ele já passou pela liderança, ele sabe aonde estão os gargalos, aonde estão os desafios. Então, por isso que a gente nunca sugerimos para pastores colocar alguém na supervisão que nunca foi líder. Ele precisa passar pela experiência de ser líder para amanhã esse supervisor fala, rapaz, já passei por isso, já teve reunião que eu não recebi quase ninguém em casa, eu já tive dificuldade para levantar um líder, já tive dificuldade para alcançar novas pessoas, às vezes as pessoas não queriam viver essa multiplicação, então o supervisor é alguém que já passou por essa estrada e está dizendo para aquele que está chegando, rapaz, você vai conseguir. Não foi fácil quando eu passei por isso aí, mas Deus me ajudou, Deus vai te ajudar e eu estou contigo, vamos dividir essa carga juntos. Então é uma caminhada de parceria. E essa caminhada de parceria, ela tem esse viés relacional no começo e depois, o que é muito importante, Cabral, é o supervisor envisionar. Porque um líder envisionado, quando ele tem a visão de Deus,
ele enfrenta os desafios de forma diferente, ele encara as realidades de forma diferente, porque ele está envisionado. Então a visão traz paixão. E um líder com paixão, rapaz, ele é um instrumento tremendo nas mãos do Espírito Santo para fazer coisas tremendas. Então nós temos percebido ao longo do Brasil, lá na nossa igreja de Campo Grande, muitos outros lugares que nós acompanhamos também de perto, como Bacaxeri, e outras igrejas, né, que líderes construíram coisas tremendas, assim, pessoas improváveis, né, pessoas que assim, talvez não tenham um título, um reconhecimento, né, na sociedade, mas são pessoas entregues, rendidas ao Senhor e fazendo coisas tremendas. Então o supervisor, ele tem que ter essa sensibilidade para dar feedbacks daquilo que realmente precisa dar feedback. E encorajar, trabalhar aqueles pontos negativos que precisam trabalhados a médio e longo prazo e celebrar aqueles pontos positivos, celebrar as conquistas daquilo que tem feito. Então, o supervisor, ele é um Barnabé. Quando olha um personagem bíblico que se assemelha a um supervisor, é o Barnabé. O Barnabé, o próprio nome disso, ele era o filho do encorajamento. Ele era o filho da consolação. Então, o supervisor, ele precisa ser um encorajador dos processos, encorajamento pessoal, encorajamento daquilo que o líder precisa caminhar, né? Ouvindo aqui, William, eu percebo, né, que a intenção, o plano da Igreja Multiplicadora é que o discípulo seja cuidado por um discipulador. O líder esteja sendo cuidado por um supervisor. O supervisor por um pastor. E assim, o pastor por um grupo de mentoria. Ou seja, ninguém está sozinho. Sempre tem alguém do lado para instruir, encorajar, escutar, né, dar suporte. Porque eu acho que a vida cristã passa por isso. A vida cristã é essa jornada onde nós não estamos sozinhos. O reino de Deus é um reino de amigos. Exatamente. A Igreja Multiplicadora tem essa proposta de fazermos juntos. Só tem um rei. Ele que é o dono da glória, o trono já foi ocupado. E nós não podemos ter entre nós competitividade. Muitas vezes nós, pastores, não querem caminhar com o outro, ou o líder não quer, por questões de competitividade. Nós precisamos eliminar isso no nosso meio. Saber que eu preciso do Cabral, o Cabral precisa de mim, juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe. E essa é uma caminhada de humildade, de mutualidade. Por isso que os mandamentos recíprocos, eles são a marca da pregação paulina do Novo Testamento. Uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. É nessa caminhada relacional que vai forjando o caráter do discípulo. É nessa caminhada discipular que líderes extraordinários são formados, pastores estão sendo formados. Então, quando você olha para o Novo Testamento, o viés está nessa caminhada relacional, nessa caminhada discipular. Perfeito. William, aonde que o pessoal pode encontrar o teu livro hoje? Aonde que ele está à venda hoje? Nós recomendamos esse livro para igrejas que já estão trabalhando com pequenos grupos, vão trabalhar com pequenos grupos multiplicadores. Ele está disponível no site de Missões Nacionais, na livraria de Missões Nacionais. Nós temos uma parceria com a Amazon também. Então, caso você queira fazer essa aquisição, ela está tanto na livraria de Missões Nacionais como na Amazon também. E nós temos na versão tanto física como no e-book. Maravilha. Recomendo, hein? Vale a pena ler esse livro, vale a pena se inteirar sobre isso para aliviar a bagagem do seu livro. O que eu falo para os pastores, compre o livro, adapte a sua realidade, melhore as práticas de supervisão, porque o seu líder precisa, pastor. Não desenvolva pequenos grupos multiplicadores ou o nome que você quer aplicar na sua igreja sem você estabelecer uma supervisão saudável, uma supervisão que vai cuidar desse líder, porque pequenos grupos multiplicadores, líderes sem supervisão, a fatura vai chegar. E esse aquele processo lindo, aquela construção inicial tão linda, ela pode ser fragmentada a médio prazo por uma falta de uma supervisão eficaz. William, eu queria agora te chamar para uma conversa aqui, para uma resenha, para a gente falar sobre alguns assuntos da vida cristã. Eu vou te lançar aqui um assunto e você comenta ele. Por exemplo, vida devocional. Vida devocional, eu sou suspeito de falar disso porque quando você olha o trilho de implementação da visão da Igreja Multiplicadora, o primeiro ponto é a vida devocional do pastor. E aí não só para pastor, mas a vida devocional da igreja. Nós precisamos resgatar isso. Quando eu falo de vida devocional,
Eu falo de uma vida consistente de oração, de leitura da palavra, de jejum, de práticas espirituais que te levam a cada vez mais parecer com Jesus. Então, o nosso referencial de vida devocional é o próprio Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, sempre buscava um horário à parte, nas madrugadas, nos lugares desertos, para estar à parte com Deus, a sós com Deus. E se Jesus, ele priorizava a vida de oração, imagine eu sou infinitamente mais desesperado de um relacionamento com Deus. Então, vida devocional é vida de intimidade com Deus. É vida onde você vai buscar o teu Pai. Mateus 6, capítulo 6, para mim é o versículo que fecha isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Pai. E o teu Pai que te vê em oculto te recompensará publicamente. Então eu entendo assim que quando nós fechamos a porta do nosso quarto, ou a porta do carro, ou um lugar que você possa ter privacidade para buscar o Senhor, a porta do céu se abre sobre a nossa vida. E quando a porta do céu se abre sobre a nossa vida, quando nós temos esse privilégio de entrar na presença do Senhor, eu não posso ter o foco de buscar as mãos do Senhor. Eu quero buscar os pés dele, quero buscar a face dele. Então o texto diz, busca o teu Pai. Buscar, como diz o pastor Gilson Breder, buscar Deus por Deus e não por aquilo que ele pode oferecer. Porque a maior riqueza, o maior presente que eu trago nas minhas mãos depois de um tempo a sós com Deus, não são as bênçãos, é a presença dele, é a fala dele, é a voz dele, é o carinho dele, é a adoração, é o quebrantamento, é a entrega. Esse é o maior presente. Porque as coisas daqui da terra eu posso pedir? Claro que eu posso. Ele sabe daquilo que eu preciso. Jesus já deixou claro. Vocês são mais importantes que os pardais, que os lírios do campo. Seu Pai do céu já sabe o que vocês precisam. Você pode pedir, você pode abrir teu coração. Mas desfrute, meu irmão. Desfrute de uma vida de intimidade. Que você invista todos os dias da sua vida numa vida de intimidade com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo. Se renda na presença dele. Deixa ele te encher da presença dele, da graça dele nos seus tempos, nos seus períodos devocionais. Maravilha, meu amigo. William, eu queria também te ouvir sobre outras questões. Liturgia de culto. Opa. O que tu pensa sobre o culto em nosso tempo, em nossos dias? Esse é um assunto complexo, mas eu preciso ser muito transparente, porque nós precisamos ter uma liturgia que, por um lado, ela necessita ser bíblica, ela não pode fugir dos parâmetros bíblicos, mas ela também precisa ser contextualizada, porque eu preciso ter uma liturgia, porque eu entendo que igreja ela é divina humana. Ela é divina do ponto de vista que ela é de Jesus, e ela é baseada nos valores, os princípios da palavra, mas ela também é humana. O corpo de Cristo Jesus é o cabeça, infalível, e nós, seus membros, falhos, limitados e totalmente dependentes da tua graça. Então eu preciso ter uma liturgia que ela não fuja da verdadeira liturgia bíblica, mas por outro lado eu preciso fazer uma liturgia contextualizada, voltada para a glória de Deus e alcançar novas pessoas, acolher novas pessoas. É uma liturgia que busca relacionamentos, que busca favorecer uma pessoa que vem pela primeira vez, porque estatísticas nos mostram, pesquisas nos mostram que é uma curva descendente. Cada vez mais, menos pessoas estão entrando num templo evangélico. Sabedores disso, nós precisamos ver, será que a minha liturgia ela é um ponto que está afastando as pessoas de participar do culto? É uma liturgia que favorece. Então a liturgia ela precisa ser bíblica, mas ela precisa ser contextualizada. Por exemplo, identificar perfis sociais, perfis de preferência, é muito importante para que você venha fazer pequenas adaptações que vão surgir, por exemplo, estilos musicais. Uma coisa é uma preferência de um estilo musical em determinada região do país e outra. Então, eu percebo que muitas vezes nós não estamos procurando trazer alguns estilos que as pessoas já estão adaptadas no cotidiano delas, e queremos muitas vezes colocar um estilo, uma preferência musical que não representa a maioria da população.
Então eu preciso ter um estilo de culto que acolhe, que atraia, entendeu? Não deixando de ser bíblico, mas também seja contextualizado. Pregação do evangelho. O que tu pensa sobre pregação, né? Como é que tu tem visto os púlpitos hoje aqui no Brasil? O que tu pensa sobre pregação? Eu penso pregação ela precisa ser expositiva, preferencialmente, né, das escrituras, baseada, centrada em Jesus, na obra de Jesus, na graça, na dependência dele, e que Deus nos livre de nós fazermos alguma negociação de valores e princípios da palavra no púlpito. Que o púlpito seja um lugar identificado única e exclusivamente com a verdade bíblica, né? Os valores do evangelho. E se precisar fazermos algum tipo de contextualização para alcançarmos mais pessoas, que Deus nos dê muita graça para que essa contextualização não seja uma contextualização que fira princípios, que negue verdades das Escrituras. Então eu vejo assim que o ministro do Evangelho, ele precisa subir ali no púlpito e ele não tem uma palavra dele. A palavra não é dele, a palavra é a palavra de Jesus. A palavra está centrada nas Escrituras. Ele é um porta-voz, ele é um comunicador daquilo que não é dele. Ele é um representante, ele é um embaixador. O púlpito é o púlpito de Jesus, da igreja de Jesus, para a glória de Jesus. E eu preciso desaparecer como João Batista, é necessário que eu diminua e ele apareça. Então o púlpito ele tem que mostrar Jesus, ele tem que glorificar Jesus, ele tem que trazer a palavra de Jesus, ele tem que ser, assim, exclusivamente naquilo que Jesus quer falar para aquele público. Isso é um grande desafio. Nós somos falhos, limitados, muitas vezes não temos a compreensão correta. E eu não quero fazer crítica de púlpito de A ou B, né? Quem está certo, quem está errado. Mas eu vejo um negócio muito sério. Não adianta só o púlpito se aquilo que eu vivo não é aquilo que eu prego. Não tem coerência. Eu tenho muita dificuldade de pregar aquilo que eu não vivo. E aquilo que eu não vivo eu deixo bem claro no púlpito. Olha, irmãos, nessa área, as Escrituras dizem isso. Eu estou num processo de transformação. Então, quando os evangelhos dizem que Jesus diferenciava dos intérpretes da lei, fariseus da época, Jesus falava com autoridade, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Então, o púlpito ele é a consequência daquilo que eu sou no meu secreto com Deus, meu tempo de oração, aquilo que eu invisto na leitura da palavra, nas escrituras. Então, o púlpito ele precisa ser o bolo pronto daquilo que eu construí na minha vida durante a semana. E não simplesmente algo que não faz parte da minha vida, que não faz parte do meu estilo de vida. Quem é que tu gosta hoje de ouvir no Brasil? Quem são, assim, os pregadores que tu... Eu gosto de ouvir o Paulo Cabral. Eu gosto de ouvir o Paulo Cabral. Eu gosto de ouvir... assim... Eu gosto de ouvir muito os nossos meninos da Igreja Multiplicadora. Eu gosto muito de ouvir o Fabrício Freitas, pastor Fabrício Freitas, pastor Jefferson Dantas, pastor Marcos Petrucci. Eu gosto muito de ouvir o Flávio Lúcio, que ele desafia, se estabiliza para evangelização, né? Pastor Fernando Brandão, uma referência, né? E daqueles pastores mais conceituados na denominação. Eu gosto muito de ouvir o pastor Gilson Breder, pastor Roberto Silvado, o Pascoal Piragin tem uma palavra muito boa. Nós temos pastores tremendos na denominação. Assim, eu tenho uma honra de dizer que um discípulo que eu caminho com ele desde no início, final de 2011 até agora, que é o Yuri Breder, tem uma palavra tremenda, entendeu? Que é um dos líderes da Escola do Discípulo, está lá na PIB de Maringá hoje. E aí de outras denominações, assim, quando eu quero fazer um estudo, algum termo, alguma coisa, eu gosto muito de Nicodemos. Pastor Nicodemos, né, não é batista, mas é alguém que assim, é alguém que me explica as Escrituras de uma maneira muito simples, muito objetiva. Eu sou um fãzão do Nicodemos, né? Nunca tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ô, Nicodemos, chama o cara aí, ó, te apresenta para ele, ó. William, queria também te ouvir sobre um assunto importante, não só para um pastor, mas para qualquer crente. Desenvolvimento pessoal. Como que alguém... Porque assim, ó, eu creio que toda igreja pode ajudar alguém no seu desenvolvimento.
mas o grande responsável pelo desenvolvimento é cada um. Então, o que tu tem a dizer para nós, mortais, seres humanos simples, né, discípulos de Jesus, como nós podemos ter um... Boa, excelente pergunta. Uma vez perguntaram assim numa igreja, quem é líder aqui? Aí 20, 30% lá levantaram a mão. E aquele pastor falou assim, me desculpe, mas vocês estão equivocados. Todos aqui são líderes. Ficaram olhando para aquele pastor, mas como que todo mundo é líder? Se você não é líder de alguém, você precisa pelo menos ser líder de você mesmo. Então a autoliderança é o primeiro passo para que eu possa entender que eu preciso me liderar. Eu sei que eu preciso ser submisso a Jesus. Eu sei que eu preciso ser submisso à palavra. Eu sei que eu preciso ser submisso às minhas lideranças. Mas eu tenho uma responsabilidade pessoal de áreas da minha vida que precisam crescer. Eu sei que há muitos exageros, às vezes, eu não quero fazer críticas, né, num processo de desenvolvimento, assim, quase se fosse uma mania, assim, um negócio, uma obsessão. Mas um crente, um discípulo de Jesus saudável, ele vai crescer. Ele vai crescer pessoal. Então, nós precisamos compreender quais áreas que esse discípulo vive. Tivemos uma época lá na nossa igreja em Campo Grande que nós criamos a pizza, a roda do discípulo, a roda da vida do discípulo. Era uma pizza e nós fatiamos em áreas e nessas áreas nós começamos a trabalhar intencionalmente para que todos venham crescer nas áreas mais cruciais da vida. Principalmente vida com Deus, família, quando é um pai, uma mãe, crescimento no sentido de ter conhecimento bíblico, crescimento profissional, ministerial. Então nós fatiamos várias áreas e colocamos assim que cada um precisa entender que ele é o responsável do seu próprio crescimento. Eu sei que nós podemos ter a ajuda da igreja, da literatura, dos mentores, mas eu preciso ter a humildade e todos os dias reconhecer que eu tenho falhas e defeitos, mas que eu posso melhorar, que eu posso dar um passo a mais, que amanhã pode ser um dia melhor, que eu posso construir algo diferente da minha vida. Então, quando você olha para os evangelhos e para as cartas paulinas, há um foco de crescimento, de desenvolvimento, de um discípulo querendo... Então, o que representa para mim melhorar, crescimento? Qual é a minha visão desse ponto? É se parecer com Jesus. Porque toda vez que eu olho para Jesus e eu olho para a minha vida, eu vejo um abismo, um processo, uma caminhada muito longa que eu preciso. Então, o meu foco é Jesus. Se parecer com Jesus, ter a motivação de Jesus, as atitudes de Jesus. Eu sei que eu nunca vou conseguir isso na plenitude, porque eu sou ser humano. Mas isso não me impede de falar assim, rapaz, eu quero cada vez mais. E às vezes Jesus, ele coloca na nossa caminhada pessoas que se parecem muito com ele em algumas áreas e pode servir para nós de inspiração, de legado, de referencial. Então, por exemplo, meu pai ele era uma pessoa muito simples. Eu perdi meu pai com 17 anos. Meu pai deixou um legado na minha vida extraordinário. Eu nunca vi meu pai pecar. Nunca vi meu pai fazer uma coisa que não esteja de acordo com as escrituras. Mesmo sendo um homem que não era um pastor, não era um líder na igreja, um caminhoneiro, mas eu nunca vi meu pai pecar. Como disse a filha do Russell Shedd, eu acredito que meu pai é pecador porque a Bíblia disse. Eu acreditei que meu pai era pecador porque a Bíblia disse que ele é pecador, mas eu nunca vi. Ele passou um testemunho de vida de alguém irrepreensível. Então, quando eu miro alguém irrepreensível, eu tenho um modelo, meu pai. Quando eu vejo um modelo de pastor que me inspira, pastor Gilson. Quando eu vejo pessoas assim, focadas em determinadas áreas, essas pessoas podem me ajudar, porque são presentes que Deus nos deu na caminhada, para que a gente olhe para elas e diga, opa, isso aqui é uma boa prática. Então, o processo de crescimento é um processo contínuo. Eu preciso ter a humildade, porque o dia que eu parar de crescer é o dia que eu parei de aprender. E quando eu parei de aprender, meu irmão, eu parei de viver. Eu preciso ter sede de crescer. Não para que eu possa meu nome aparecer, não, mas para que através da minha vida, o meu crescimento, o nome do Senhor Jesus seja mais glorificado. Que eu venha cumprir os propósitos que Ele tem para a minha vida. Então, para que eu possa viver os propósitos que Ele tem para a minha vida, eu preciso crescer. E essa é uma responsabilidade nossa, né, de cada um. Eu não sou responsável pelo crescimento de alguém, né? Eu posso só inspirar, instrumentalizar, mas cada um tem que perseguir. E sabe, na minha observação assim pastoral, né?
Tu já é pastor já há quantos anos, William, já? Então, eu pastoreava assim, parcialmente na época dos pequenos grupos, então eu considero mesmo quando foi tempo integral. Foi um pastoreio, né? Então são aí 2000, são uns 14 para 15 anos, né? Eu já estou pastoreando há 25 anos praticamente, né? E então nessa jornada de pastoreio, de observação, eu percebo isso. Tem gente que quer crescer. E eles crescem. Eles vão orar, eles vão ler, eles vão buscar ajuda, eles vão se inspirar, eles vão fazer autocrítica, eles vão ouvir alguém, né? Vão... E tem outras que ficam empurrando, malhando, e cara, E isso não é só na igreja. na vida, claro. Eu entrei para o ministério depois de muita fuga, porque o meu sonho mesmo era uma carreira profissional. Então, quando eu vivi muito no mundo corporativo, trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, trabalhei no ramo de telecomunicações, sempre com função gerencial. E uma coisa triste que eu quero falar para você que está me ouvindo aqui, e às vezes a gente está falando assim no meio, né, meio, abre aspas, religioso, dentro da igreja, mas, Cabral, com todo carinho, e quando eu era gerente da indústria farmacêutica, eu tinha uma equipe. Muitas vezes eu queria promover pessoas, contratar pessoas, e a pessoa decidia não experimentar um desafio de um crescimento profissional com medo do crescimento. Então, como você falou assim, né, dessa responsabilidade, eu vejo assim uma grande trava que pessoas com potencial incrível, vi pessoas com potencial incrível na igreja e fora da igreja, no mundo corporativo, mas eles decidiram não crescer. Decidiram ficar do jeito que ele está, ficar numa zona de conforto, dentro de uma caverna, só para pegar talvez as migalhas que caem da mesa, sabendo que tem uma mesa farta, pode ser essa mesa do crescimento, dessa busca constante. E, lamentavelmente, um dia vai bater o arrependimento. Exatamente. Vai chegar a fatura. Eu desperdicei anos da minha vida, eu desperdicei tempo, né? Eu acho que o grande desafio é que o Senhor nos livre de nós mesmos, das nossas travas emocionais, pessoais, os nossos medos. Porque quem quer crescer, ele naturalmente vai ter que vencer os seus medos. E nós vivemos numa cultura do medo, né? Cultura da zona de conforto. Então, crescer, talvez você vai na contramão da realidade, né? Então, as pessoas querem crescer de forma fácil, de uma fórmula mágica, de um 5 passos para o crescimento, e aí você vai se transformar num grande... E nós percebemos que crescimento envolve processo envolve disciplina envolve decisões. Então, crescer é uma decisão difícil, mas que precisa ser tomada para que amanhã eu não venha ter esse arrependimento e ser muito tarde. William, e quais são os teus planos para o futuro? Já que está falando aqui em crescimento, o que você ainda pretende crescer, se desenvolver? Onde você está, enfim, sonhando para o futuro, tanto na junta quanto na vida, enfim. Boa. Meu sonho principal é aprofundar minha vida de oração. Eu quero orar mais, eu quero ter mais intimidade com Deus. Esse é um sonho que eu persigo todos os dias. Alguém fala assim, esse teu pedido de oração? Tem. Olhe para que eu seja mais íntimo de Deus, que eu se pareça mais com Jesus, que a minha vida, a minha espiritualidade, ela seja uma espiritualidade baseada nas Escrituras, que aquilo que eu prego seja aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego é aquilo que Jesus quer que eu pregue, e que aquilo que eu prego, ele seja, não dê margem para que eu fuja do parâmetro das Escrituras. Então, esses são sonhos no sentido de... Porque eu amo pregar, eu amo ensinar, eu amo dar treinamento, então... Que isso seja para a glória do Senhor, que seja pautado nas Escrituras, que não fuja disso, né? Tenho sonhos de ver meus filhos crescerem em todas as áreas da vida deles, né? Na rede de mentoria, que mais grupos, mais pastores, eles aceitem o desafio de liderar novos grupos, que eu tenho um sonho de ver esse país alcançado e discipulado para Jesus. Amém. Então, se eu tenho um sonho hoje, que me leva para vários lugares do Brasil, é um sonho de nós ganharmos o Brasil para Jesus e discipularmos o Brasil. Não basta só levar a pessoa a ter uma experiência de decisão. Eu preciso pegar esse bebê espiritual
e trabalhar na vida dele com um processo, com uma cultura na igreja, para que cada bebê espiritual amanhã seja um líder, seja um pastor, esteja caminhando na estatura de varão perfeito. Então, esses são os meus sonhos. Aí tem outros sonhos, né? Sonho de tirar umas boas férias, talvez trocar carro, e são coisas assim, das nossas necessidades pessoais, né? Mas, basicamente, esses são os meus sonhos. Que bom. William, Deus é aquele que nos dá o querer e o realizar. Que o Senhor te conceda esse realizar que você está querendo, né? Nós estamos chegando ao final aqui da resenha de hoje e eu quero agradecer aqui a tua vida. William, obrigado por você nos inspirar, nos instruir, nos encorajar. Você é alguém que realmente encoraja e inspira a minha vida e a vida de muitas pessoas. Obrigado por se deixar, né? Deus te usar dessa maneira. E eu queria então encerrar aqui, te dando aqui um tempo livre para você deixar uma palavra aqui para os nossos ouvintes, amigos aqui do canal, e também te agradecer por ter estado aqui na resenha nessa tarde. Eu quero agradecer você que está participando desse podcast já faz alguns minutos, ouvindo a história de alguém que eu sou um grande improvável, alguém que nasceu na cidade de São Paulo, cresci naquele ambiente de uma cidade metropolitana. Aos 12 anos de idade, até os 12 anos de idade eu ia na igreja do meu pai, e depois dos 12 anos de idade parei de ir na igreja, e aí conheci o mundo, conheci amigos que se envolviam com as drogas, com bebidas. Todos os meus amigos da cidade de São Paulo que se envolveram com drogas naquela época, nenhum é vivo. Todos faleceram antes dos 40 anos de idade. Eu só tenho amigos que não se envolveram com drogas naquela época. Eu me envolvi com uma banda de heavy metal, fui baterista, uma tentativa de baterista de uma banda de heavy metal, mas aí um dia eu peguei, meu pai faleceu. Por causa do falecimento do meu pai, eu fui morar em Campo Grande por questão de trabalho, mas um dia eu na minha pequeneza, eu vi que eu precisava de Deus. E essa palavra que eu quero dar para você: não vale viver uma vida longe de Jesus. Eu quero desafiar você a crer em Jesus, a entregar sua vida para Jesus, a depender de Jesus. Que Jesus seja o Senhor, o único Senhor e suficiente Salvador da tua vida. Você permita que Jesus encha a tua vida todos os dias, que a vida com Jesus é a melhor aventura que você pode desfrutar. Nada daqui na terra se compara de uma caminhada diária com Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa Ele conduzir tua história. Você vai passar por desertos? Vai. Você vai passar por lutas? Vai. Mas Ele estará com você. O livro de Mateus, capítulo 28, termina no versículo 20, dizendo o seguinte: eu estarei com vocês até a consumação do século, ou seja, até o final da tua vida. Ele não abre mão de você. Ele te ama e quer ter um relacionamento com você todos os dias da sua vida. E guarda isso: Ele não abre mão de você. Por isso, queridão, que está ouvindo esse podcast, não desista. Não desista daquilo que Deus já tem preparado para a sua vida, porque Deus tem grandes planos para fazer na tua vida, na tua família, na tua história. Jesus, Ele te ama e vai te levar a viver experiências tremendas na presença dEle. Maravilha, meu amigo. Obrigado, William. Se você gostou desse podcast, compartilha ele, curte, comenta e ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. Em breve vamos ter novos episódios aqui da Resenha com Cabral. Tchau, gente. Um abraço, queridos. Deus abençoe.